Vou te provar que Jesus nunca criou cargo de Papa nem estabeleceu supremacia romana, mas Igreja Católica inventou o poder papal para dominar cristianismo mundial. E quando você descobrir as evidências, vai entender por que Vaticano odeia quando cristãos estudam história da Igreja primitiva. Porque Jesus estabeleceu igualdade entre apóstolos e jamais nomeou Pedro como líder supremo sobre outros. Zero hierarquia papal, zero autoridade romana, zero sucessão apostólica. E não é omissão acidental, é ausência deliberada. Jesus ensinou: todos vós sois irmãos, e rejeitou explicitamente modelos de dominação que caracterizam papado. Estabeleceu liderança serva, não imperial. Por isso, quando você questiona a autoridade papal biblicamente, líderes católicos ficam desesperados, porque se descobrir que Jesus nunca criou papa, vai perceber como foi enganado por sistema que inventou poder que Cristo jamais estabeleceu. Estou falando de uma usurpação tão sistemática que Roma construiu o império religioso inteiro baseado em autoridade que Jesus explicitamente rejeitou. O Jesus que disse, não será assim entre vós, criaria ditadura espiritual? O Cristo que advertiu, não vos chameis padre, aprovaria papa que reivindica paternidade universal? Hoje vou te mostrar exatamente o que Jesus ensinou sobre liderança. Por que Roma inventou o papado? E como autoridade papal, contradiz completamente princípios que Cristo estabeleceu. Prepare-se para descobrir que papa é invenção que trai tudo o que Jesus ensinou sobre liderança cristã. O primeiro contraste devastador entre o que Jesus estabeleceu e o que Roma inventou está na igualdade apostólica versus supremacia de Pedro. Jesus tratou todos os apóstolos como iguais e nunca nomeou Pedro como líder supremo sobre outros. Isso deveria despertar questionamento. Se Jesus estabeleceu igualdade, por que Roma inventou supremacia papal? Todos vós sois irmãos. Jesus estabeleceu igualdade fundamental entre todos os seguidores, incluindo apóstolos, sem criar hierarquia que elevasse uns sobre outros. Jesus nunca nomeou Pedro como papa, líder supremo ou autoridade final sobre a igreja. Tratou todos os apóstolos com mesma dignidade e responsabilidade. Quando apóstolos disputaram sobre quem seria maior, Jesus os repreendeu e estabeleceu serviço como marca de liderança, não dominação que papado representa. Não será assim entre vós, mas o que quiser entre vós fazer-se grande será vosso serviçal. Jesus rejeitou explicitamente modelo de liderança imperial. Roma inventou supremacia de Pedro porque igualdade apostólica não justifica a autoridade centralizada necessária para controlar cristianismo mundial através de poder papal. E eu te digo também que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Jesus se referia à confissão de fé, não à pessoa de Pedro como fundamento papal. A igualdade que Jesus estabeleceu entre apóstolos elimina qualquer base para reivindicar que Pedro recebeu autoridade especial sobre outros líderes apostólicos. Jesus repreendeu Pedro publicamente múltiplas vezes, demonstrando que não o considerava infalível ou superior aos outros apóstolos em autoridade. Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo. Jesus mostrou fragilidade de Pedro, não superioridade que justificaria a liderança suprema. A igualdade apostólica que Jesus demonstrou torna papado uma contradição teológica que substitui fraternidade cristã por monarquia religiosa. Igreja primitiva operou através de liderança colegiada sem reconhecer supremacia de Pedro sobre outros apóstolos em questões de autoridade final. Sistema papal ignora a igualdade que Jesus estabeleceu porque aplicá-la eliminaria a autoridade centralizada que permite controle romano do cristianismo.
O contraste entre igualdade apostólica que Jesus estabeleceu e supremacia papal que Roma inventou revela usurpação de autoridade que Cristo jamais conferiu. Você está seguindo Jesus que estabeleceu igualdade ou Roma que inventou supremacia papal que contradiz ensino de Cristo sobre liderança? Jesus estabeleceu igualdade entre apóstolos, estabelece que supremacia papal contradiz princípios fundamentais de liderança que Cristo demonstrou. O segundo contraste devastador entre o que Jesus estabeleceu e o que Roma inventou está na rejeição de títulos versus reivindicação papal de honrarias religiosas. Jesus proibiu explicitamente títulos que Papa usa, mas Roma inventou papado com títulos que Cristo condenou. E isso deveria despertar alerta. Se Jesus proibiu títulos religiosos, como aprova Papa que os acumula? E não chameis a ninguém na terra de Pai, porque um só é o vosso Pai, o que está nos céus. Jesus proibiu especificamente título Pai, que Papa reivindica universalmente. Jesus rejeitou títulos como Rabi, Mestre e Padre, que criam hierarquias religiosas e elevam líderes humanos sobre seguidores. Nem vos chameis mestres, porque um só é o vosso mestre, a saber, o Cristo. Jesus estabeleceu que a autoridade suprema pertence a ele, não a líderes humanos com títulos elevados. Papa reivindica títulos como Santo Padre, Vigário de Cristo, Pontífice Máximo, que Jesus explicitamente rejeitou como apropriados para líderes cristãos. Roma inventou títulos papais, porque rejeição de honrarias não sustenta a autoridade imperial necessária para dominar cristianismo através de prestígio institucional. Mas o maior dentre vós será vosso servo. Jesus estabeleceu que grandeza genuína vem de serviço, não de títulos que exaltam líderes. A rejeição de títulos que Jesus ordenou torna papado moralmente indefensável quando acumula exatamente as honrarias que Cristo proibiu. Jesus nunca aceitou títulos religiosos elevados para si mesmo durante o ministério terreno, estabelecendo exemplo que líderes cristãos deveriam seguir. Por que me chamas bom? Não há bom senão um, que é Deus. Jesus rejeitou até elogios que poderiam ser interpretados como títulos exaltadores. A rejeição de títulos que Jesus demonstrou elimina qualquer justificativa para Papa reivindicar honrarias religiosas que Cristo considerava incompatíveis com liderança autêntica. Igreja primitiva não usou títulos religiosos elevados para líderes, seguindo o exemplo de Jesus, que rejeitou honrarias que criam distância entre pastores e rebanho. Sistema papal viola diretamente comando de Jesus ao criar exatamente o tipo de titulação religiosa que Cristo explicitamente condenou. O contraste entre rejeição de títulos que Jesus ordenou e acúmulo de honrarias que Papa pratica revela desobediência direta aos ensinos de Cristo. Você está seguindo Jesus, que rejeitou títulos religiosos, ou Roma, que inventou papado com honrarias que Cristo proibiu? Jesus rejeitou títulos religiosos, estabelece que papado com suas honrarias contradiz comandos explícitos que Cristo deu sobre liderança cristã. O terceiro contraste devastador entre o que Jesus estabeleceu e o que Roma inventou está na liderança serva versus dominação imperial papal. Jesus ensinou que líderes devem servir como últimos, mas Roma inventou Papa que domina como primeiro, e isso deveria despertar indignação. Se Jesus ensinou serviço, como Roma criou dominação papal? Quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Jesus inverteu completamente o conceito de liderança baseado em dominação e estabeleceu serviço como marca de autoridade genuína. Jesus lavou pés de discípulos para demonstrar que liderança cristã se caracteriza por humildade e serviço, não por majestade e dominação que papado exibe. Os reis dos gentios dominam sobre eles, mas não será assim entre vós. Jesus rejeitou explicitamente modelo de liderança imperial que papado representa.
Papa reina sobre católicos através de autoridade absoluta, decretos infalíveis e poder centralizado que contradiz modelo servo que Jesus estabeleceu. Roma inventou dominação papal, porque liderança serva não permite controle global do cristianismo através de autoridade centralizada que império religioso requer. Eu estou no meio de vós como aquele que serve. Jesus ofereceu exemplo pessoal de liderança que serve em vez de ser servida. A liderança serva que Jesus demonstrou torna papado uma perversão que substitui humildade cristã por majestade imperial que Cristo rejeitou. Jesus nunca estabeleceu trono, coroa ou símbolos de poder real que caracterizam papado e contradizem simplicidade que ele demonstrou. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Jesus ofereceu mansidão como característica que líderes deveriam imitar, não majestade papal. A liderança serva que Jesus estabeleceu elimina qualquer justificativa para Papa exercer dominação imperial sobre cristianismo através de autoridade absoluta. Igreja primitiva praticou liderança colegiada e serva sem reconhecer a autoridade imperial de nenhum líder sobre cristianismo universal. Sistema papal perverte completamente o modelo de Jesus ao criar exatamente o tipo de dominação religiosa que Cristo explicitamente rejeitou. O contraste entre liderança serva que Jesus ensinou e dominação papal que Roma pratica revela a inversão total de princípios cristãos de autoridade. O quarto contraste devastador entre o que Jesus estabeleceu e o que Roma inventou está na ausência de centro geográfico versus centralização romana. Jesus nunca estabeleceu Roma como sede do cristianismo, mas a Igreja Católica inventou supremacia romana. E isso deveria despertar questionamento. Se Jesus não estabeleceu centro geográfico, por que Roma reivindica supremacia? Jesus nunca visitou Roma, nunca estabeleceu igreja em Roma, nunca nomeou Roma como centro do cristianismo mundial. Ministrou primariamente em Israel. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Jesus ordenou expansão universal, não centralização em cidade específica como Roma. Jesus estabeleceu que, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles, eliminando necessidade de centro geográfico. Roma não aparece nas instruções de Jesus sobre liderança, organização ou estrutura da igreja. Cidade não tinha significado especial no ministério de Cristo. Roma inventou supremacia geográfica porque descentralização não permite controle imperial do cristianismo através de autoridade centralizada em sede papal. A minha casa será chamada casa de oração para todas as nações. Jesus referiu-se ao templo em Jerusalém, não estabeleceu Roma como novo centro. A ausência de Roma nos planos de Jesus torna a supremacia romana uma usurpação geográfica que contradiz a universalidade do cristianismo. Jesus enviou apóstolos para todas as direções sem estabelecer hierarquia geográfica que favorecesse Roma sobre outras cidades ou regiões. Sereis minhas testemunhas até os confins da terra. Jesus ordenou expansão que incluía Roma, mas não a privilegiava sobre outras localidades. A ausência de centralização romana nos ensinos de Jesus elimina qualquer base para reivindicar que Roma tem autoridade especial sobre o cristianismo mundial. A Igreja primitiva operou através de múltiplos centros, Jerusalém, Antioquia, Alexandria, sem reconhecer supremacia romana sobre outras comunidades cristãs. Sistema papal viola princípio de Jesus sobre universalidade ao concentrar a autoridade em Roma, que Cristo nunca privilegiou sobre outras cidades. O contraste entre a ausência de centro geográfico nos ensinos de Jesus e supremacia romana que Papa reivindica revela nacionalização de religião universal. Você está seguindo Jesus, que estabeleceu o cristianismo universal,
Ou Roma, que inventou supremacia geográfica que Cristo nunca estabeleceu. Jesus nunca estabeleceu Roma como centro, estabelece que supremacia romana contradiz universalidade que Cristo ensinou para o cristianismo. O quinto contraste devastador entre o que Jesus estabeleceu e o que Roma inventou está nas advertências contra poder religioso versus exercício de autoridade papal absoluta. Jesus condenou especificamente o tipo de poder que Papa exerce, mas Roma inventou exatamente o que Cristo rejeitou. E isso deveria despertar reconhecimento. Se Jesus advertiu contra poder religioso, como aprova papado que o concentra? Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que devorais as casas das viúvas e, para o encobrir, fazeis longas orações. Jesus condenou líderes religiosos que exploram através de autoridade religiosa. Jesus identificou amor ao poder como característica que desqualifica a liderança autêntica e corrompe motivação espiritual inevitavelmente. Guardai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Jesus advertiu contra a liderança religiosa que usa a posição para benefício próprio, em vez de serviço. Papa exerce exatamente o tipo de poder religioso centralizado que Jesus condenou quando advertiu contra líderes que dominam através de autoridade espiritual. Roma inventou o poder papal, porque advertências de Jesus contra a autoridade religiosa centralizada não sustentam o império que requer controle absoluto sobre fiéis. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. Jesus condenou líderes que substituem ensino divino por tradições humanas que Papa promove. As advertências de Jesus contra poder religioso revelam que considerava a autoridade centralizada como ameaça à autenticidade espiritual e liberdade cristã. Jesus nunca estabeleceu sistema que permitisse líder humano exercer autoridade infalível ou controle absoluto sobre consciência de outros cristãos. Nem vós sejais chamados mestres, porque um só é o vosso mestre, o Cristo. Jesus advertiu contra a concentração de autoridade espiritual em líderes humanos. As advertências de Jesus contra poder religioso tornam o papado moralmente indefensível quando concentra exatamente a autoridade que Cristo condenou. A Igreja primitiva rejeitou a autoridade religiosa centralizada, seguindo advertências de Jesus contra líderes que dominam consciências através de poder espiritual. Sistema papal ignora advertências de Jesus porque aplicá-las eliminaria tipo de autoridade religiosa que permite controle católico do cristianismo. O contraste entre advertências contra poder que Jesus fez e exercício de autoridade papal que Roma pratica revela desobediência às instruções explícitas de Cristo. Você está seguindo Jesus, que advertiu contra poder religioso, ou Roma, que inventou o papado, que concentra a autoridade que Cristo condenou? Jesus advertiu contra poder religioso, estabelece que papado representa exatamente o tipo de autoridade centralizada que Cristo explicitamente rejeitou. O sexto contraste devastador entre o que Jesus estabeleceu e o que Roma inventou está na Igreja Universal versus Igreja Católica Romana Institucional. Jesus estabeleceu comunidade de todos os cristãos. Mas Roma inventou organização específica que reivindica exclusividade. E isso deveria despertar questionamento. Se Jesus estabeleceu Igreja Universal, por que Roma reivindica monopólio católico? E sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Jesus se referiu à Igreja Universal de todos os que confessam fé, não à organização institucional específica. Jesus nunca estabeleceu denominação particular, organização específica ou instituição exclusiva que monopolizasse representação do cristianismo. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles.
Jesus definiu igreja como presença divina em comunhão, não como instituição católica. Igreja que Jesus estabeleceu inclui todos os cristãos genuínos, independente de afiliação denominacional, não apenas membros da organização romana. Roma inventou exclusividade católica porque a Igreja Universal não permite controle institucional que monopólio religioso requer para dominar cristianismo. Tenho ainda outras ovelhas que não são deste aprisco. Jesus reconheceu que povo de Deus transcende barreiras institucionais e organizacionais. A universalidade que Jesus estabeleceu torna a reivindicação católica de exclusividade uma negação da amplitude do cristianismo que Cristo ensinou. Jesus nunca limitou salvação, comunhão ou participação no reino a membros de organização específica, como Igreja Católica Romana. Em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como menino, de maneira nenhuma entrará nele. Jesus estabeleceu fé simples como critério, não filiação católica. A Igreja Universal que Jesus estabeleceu elimina qualquer justificativa para Roma reivindicar que salvação depende de submissão à autoridade papal. Igreja primitiva reconheceu cristãos em múltiplas localidades sem exigir subordinação à autoridade central ou organização específica. Sistema papal perverte a universalidade que Jesus ensinou ao limitar cristianismo genuíno à submissão à autoridade romana que Cristo nunca estabeleceu. O contraste entre Igreja Universal, que Jesus estabeleceu, e exclusividade católica que Roma reivindica, revela sectarismo que contradiz amplitude cristã. Você faz parte da Igreja Universal que Jesus estabeleceu, ou está limitado à organização romana, que reivindica monopólio que Cristo nunca concedeu? Jesus estabeleceu Igreja Universal. Estabelece que exclusividade católica contradiz amplitude e inclusividade que Cristo ensinou para o cristianismo. O sétimo e último contraste devastador entre o que Jesus estabeleceu e o que Roma inventou está na realidade chocante. Jesus rejeitaria papado completamente. O Cristo que ensinou igualdade e rejeitou dominação condenaria sistema papal que contradiz tudo que ele estabeleceu. E isso deveria despertar confronto final. Se Jesus aparecesse hoje, ele rejeitaria Papa e autoridade romana? Jesus rejeitaria Papa porque papado contradiz todos os princípios de liderança cristã que ele estabeleceu. Igualdade, humildade, serviço e rejeição de poder religioso centralizado. O Cristo que disse, todos vós sois irmãos, rejeitaria sistema que eleva Papa sobre todos os outros cristãos, através de autoridade que Jesus nunca conferiu. Jesus confrontaria Papa que reivindica títulos como Santo Padre, quando ele explicitamente proibiu chamar qualquer líder humano de pai. Minha casa será chamada casa de oração. Jesus rejeitaria a transformação de cristianismo em império político, com Papa como monarca religioso. Jesus rejeitaria infalibilidade papal, porque estabeleceu que um só é vosso mestre, o Cristo, não Papa que reivindica a autoridade divina. O Salvador que rejeitou dominação eliminaria sistema papal que concentra autoridade absoluta em líder humano que Jesus consideraria usurpador. Jesus confrontaria a riqueza papal, luxo vaticano e poder temporal que contradizem pobreza e simplicidade que ele demonstrou e ensinou. Ai de vós, líderes religiosos! Jesus condenaria Papa, que controla consciências através de autoridade que Cristo explicitamente rejeitou. Jesus rejeitaria a sucessão apostólica, porque nunca estabeleceu que a autoridade apostólica fosse transferível através de linhagem institucional. O mestre que ensinou universalidade eliminaria a exclusividade católica que limita cristianismo genuíno à submissão papal.
Jesus rejeitaria completamente a inversão de seus ensinos, que transformou igualdade cristã em monarquia religiosa com Papa como ditador espiritual. Apartai-vos de mim. Jesus rejeitará Papa e sistema católico que usou seu nome para justificar a autoridade que ele explicitamente condenou. Os 7 contrastes entre o que Jesus estabeleceu e o que Roma inventou são: Jesus estabeleceu igualdade versus Roma, criou supremacia papal. Jesus rejeitou títulos versus Papa os acumula. Jesus ensinou liderança serva versus Papa domina. Jesus não estabeleceu centro romano versus Roma reivindica supremacia. Jesus advertiu contra poder religioso versus Papa o concentra. Jesus estabeleceu Igreja Universal versus Roma reivindica exclusividade católica. E Jesus rejeitaria papado completamente. Se esta exposição revelou que Jesus nunca criou Papa, mas Roma inventou o poder papal, se você reconhece que papado contradiz tudo que Jesus ensinou sobre liderança cristã, deixe nos comentários. Jesus nunca criou Papa. Compartilhe esta verdade com católicos que foram enganados sobre origem papal. Jesus estabeleceu liderança baseada em igualdade, humildade, serviço e rejeição de poder religioso. Roma inventou o sistema oposto com Papa, dominando através de autoridade que Cristo rejeitou. Sistema papal inventou poder porque ensinos de Jesus, igualdade, humildade, universalidade, não sustentam império religioso que requer controle centralizado. A questão não é se cristãos precisam de liderança. É se devem submeter-se a Papa baseado em autoridade que Jesus nunca estabeleceu. Se Jesus nunca criou Papa, católicos estão sendo enganados por sistema que inventou a autoridade papal que contradiz nova aliança. Roma inventou papado porque a liderança que Jesus estabeleceu não permite controle imperial do cristianismo que Vaticano exerce através de poder papal. Você está pronto para seguir Jesus, que rejeitou o poder religioso em vez de submeter-se a Papa, que contradiz tudo o que Cristo ensinou sobre liderança?